A Lei Brasileira da Inclusão, que é realmente uma mudança paradigmática nessa questão da defesa da pessoa com deficiência, e ela remonta, essa construção legislativa, ela vem de um outro momento, né, que é uma convenção internacional qual o Brasil é signatário, que é a Convenção de Nova York. Ela altera os paradigmas da pessoa com deficiência, o acompanhamento, os direitos da pessoa com deficiência, trabalhando não apenas o aspecto conceitual, estático, mas sim o aspecto dinâmico, né, sobre o ponto de vista da acessibilidade, da superação de barreiras. Então, eu não tenho dúvida que esse diploma legal, essa lei federal, a Lei Brasileira de Inclusão, ela de fato ela vai transformar, pelo menos do ponto de vista normativo, a questão da inclusão para instituir no Brasil uma verdadeira política pública de defesa da pessoa com deficiência. Mas ainda especificamente ao ponto que tu tocaste. Não, ela não menciona especificamente, mas ela menciona lá, quando ela conceitua a pessoa com deficiência, ela trabalha quanto à questão de limitações, né, de forma permanente, aí ela coloca lá físicas, sensoriais, e aí você vai chegar e vai acabar enquadrando. A legislação federal que trabalha a questão da pessoa com deficiência específica para o autismo, ela sim reconhece, né, e estabelece que a pessoa que é portadora do transtorno do espectro autista é pessoa com deficiência para fins de proteção legal. Então, ela equipara, né, a pessoa portadora do transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência, para que ela tenha todo esse arcabouço normativo de proteção. A ideia foi justamente essa. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, assim como a legislação federal, que trata especificamente do transtorno do espectro autista, sob os mais diversos aspectos, desde garantir a saúde, a educação, ela vai justamente nesse sentido, no sentido de instalar no Brasil uma política pública de proteção, defesa e viabilização de direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, é muito importante, eu acho que foi um passo vanguardista, né? Vanguardista. E uma coisa que é interessante falar, o Estado do Pará hoje também possui, né, uma política estadual de defesa da pessoa com autismo, é uma lei estadual que trabalha justamente, que estabelece alguns pontos peculiares relacionados à própria região amazônica, né, e isso precisa ser mencionado. Então, não temos apenas uma política nacional, temos também uma política estadual, né, e essas leis elas são bem importantes. Eu gosto de falar que a lei, muitas vezes, ela precisa estar lá, mas também ela precisa chegar ao conhecimento do cidadão, para que ela possa ser aplicada.